Doutor, o senhor esteve aqui no GAECO no dia 26/10 Confirmado, eu estive aqui voluntariamente. e solicitou uma pauta conosco, com os promotores, Sim, e o senhor apresentou dois documentos. Um seria uma notícia do jornal Correio do Estado e um referente a um termo de depoimento prestado junto ao Ministério Público do Trabalho, né? O senhor pode detalhar do que se tratam esses documentos? sim. Primeiro eu vou falar do Ministério Público do Trabalho, né? Em 2015, eu procurei o Ministério Público do Trabalho, né, para fazer uma reclamação de assédio moral, dia 24 de agosto de 2015, contra o presidente do Tribunal de Contas, porque ele estava proibindo eu de trabalhar no órgão, né, em razão de algumas denúncias que foram feitas pelos meus subordinados em face de uma corrupção que a gente enxergava ali no Tribunal de Contas. Eu procurei vocês porque há 2 anos atrás, esse depoimento de 2015, eu conheci uma pessoa chamada Beto. E esse Beto, ele apareceu novamente na investigação que foi publicada no Correio do Estado. Por esse motivo eu procurei o Ministério Público para auxiliar o Ministério Público a comprovar que o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio do seu presidente, por meio do seu diretor Parajara e por meio do senhor Beto, né, eles já há algum tempo eles usam os contratos de informática para fazer operações ilícitas, né? Então, assim, em 2015, esse Beto me ligou dizendo para alguns servidores nossos buscar dinheiro lá com ele, que estava fazendo pagamento, e ele também me disse que estava demitindo a nossa coordenadora de comunicação, que era também trabalhava por meio de contratos, né, com empresas de terceirização de mão de obra. Só para a gente deixar claro, Pois essa não. coordenadora de comunicação, ela trabalhava no Ministério Público de Sim, Contas sim, do Tribunal, né? isso. Ela era do tribunal cedida para nós. E o contrato dela sempre foi um contrato com essas empresas de terceirização de mão de obra, né? Dela e de outras pessoas. Eu tive assessores, advogados, né? E posteriormente à data do TAC do Ministério Público, que eram contratados por empresas de limpeza, de Quais eram essas informática. empresas? O senhor se lembra o nome dessa Eu época? só tinha duas na época, né? Eu acho que era na época era limpa mesmo e por meio da Seleta, né? Na época era só isso aí. Depois passou a ser por uns contratos de gaveta que aconteceram lá, né? E depois por meio de pessoas que eram vinculadas a empresas de informática. O senhor pode explicar o que são esses contratos de gaveta? Esses contratos de gaveta são o seguinte, eu trouxe aí, tenho esse material, né? Eu digo de gaveta porque não houve publicação e não houve processo licitatório, né? Então, assim, eu trouxe para vocês aí cerca por volta de 100 contratos desses, que eles vão desde dentista a advogado, né? São contratos feitos pela presidência do tribunal, onde ele usa o fundamento da inexigibilidade de licitação para contratar essas pessoas, né? E que tipo de pessoas que eles contrataram, por exemplo? Eu faço questão de dizer esse nome. O Felipe Modesto, né? O Felipe Modesto tinha um contrato desse, e eu trouxe esse contrato aí, para auxiliar na fiscalização da obra do aquário. Por exemplo, era objeto do contrato, muito embora a formação dele não é de engenharia, não é da área, é de, salvo engano, relações, alguma coisa assim. Além do Felipe Modesto, você vai encontrar advogado, fisioterapeuta, enfim, uma série de serviços, né? Esse eu falo de gaveta porque eles não foram publicados, não houve um processo oficial de contratação. Antigamente não tinha nenhum contrato, era uma nota fiscal avulsa, pagava, a pessoa tinha que fazer um cadastro aí na prefeitura, emitia essa nota e recebia lá, Como prestador de serviço. como prestador de serviço. Aí, salvo engano, foi por causa de denúncia que começaram a fazer esses contratos, né? Então, existem os contratos, estão assinados pelas pessoas, eles contrataram professor, fisioterapeuta, dentista, advogado, engenheiro, é uma gama de gente. Isso tudo para burlar o que? O concurso, para burlar o nepotismo, para poder esconder essa massa lá. Essas informações que o senhor está reportando, elas são de que ano?
senhor de pode... 2015. No ano de 2015. 2015. Eu trouxe alguns contratos do final de 2016, mas o grosso é 2015, né? Agora, o que a gente observa é que assim, a diretoria do tribunal de 2000, o Parajara e o jurídico é o mesmo da administração anterior. Quem implantou essa ampliação dos contratos de informática foi o Parajara, mas desde 2014, né? Quem comandava esse processo desde 2014 é o senhor Parajara. Ele não era financeiro, hoje ele é financeiro do tribunal, ele era diretor de administração. Esses fatos que eu trago é de 2015. O que eu trago de 2014 para 2015 é o balanço do tribunal, né? Porque o balanço do tribunal ele espelha a contabilidade do tribunal de uma forma que você não sabe onde o dinheiro foi gasto. Aí eu pego 2014, 2015. Houve alguma transição no tribunal de 2014 para 2015, na presidência, no comando do órgão? Houve. Todos sabem que houve a aposentadoria do conselheiro José Ricardo, né? Ele pediu aposentadoria e depois foi revogada essa aposentadoria. Então, o senhor Cícero de Souza, ele saiu em 30/10 de 2014. Da presidência. Da presidência. Ok. Da presidência. Aí o senhor Zé Ricardo, então ele assumiria 31/10 de 2014 e saiu 16/12 de 2014. Só que nesse período ele sofreu todo um processo e ele não teve o comando do tribunal. Na verdade, o comando do tribunal, que deveria passar na mão do Zé Ricardo, na mão do Dr. Ronaldo Chadid, que era o corregedor, quando sai o Zé Ricardo, o Dr. Chadid teria que assumir no dia 17/12, ele não assume. A transição vai do Cícero direto para o Valdir. Assim, nem o Zé Ricardo, nem o conselheiro Chadid tiveram acesso ao tribunal de uma forma plena. Já fizeram uma transição assim, né? Então, deveria ter o quê? Três termos de transição de cargo. No final, não teve nenhum termo. Então, a contabilidade, ela pula da mão do Cícero de Souza para o Valdir Neves, quando deveria passar a contabilidade pelo José Ricardo e pelo Ronaldo Chadid. Não passou. E eu, na época, estive com o Dr. Ronaldo Chadid e ele mesmo me confidenciou que ele nunca assumiu o Tribunal de Contas. Não deixaram ele assumir como presidente, né? Já passou direto. Eu faço esse ressalto por quê? Porque existe um número muito expressivo aí. Eu acho que isso é muito expressivo. O que acontece? Era o diretor-geral do Tribunal, Financeiro, o doutor Alexandre. Ele que, em tese, executou essa despesa até dezembro como diretor financeiro. Alexandre do quê? Brantes, isso. Ele, em tese, ele que executou essa despesa até dezembro, em tese, né? Então, quem é o financeiro é que assina os balanços, que assina a prestação de contas, quem executa. Mas o que aconteceu? Essa prestação de contas não vem assinada por ele, vem assinada pelo futuro, pelo sucessor dele, que é o senhor Parajara. E nessa prestação de contas, né, que é o processo TCMS 6163-2015, né, processo TCMS 6163-2015, eu trouxe ele na íntegra aqui, e existe um fator muito estranho, que a previsão orçamentária daquilo que foi efetuado está com 100 milhões de diferença. Então, existe uma conta dizendo assim, receita extra-orçamentária, 100 milhões. E despesa extra-orçamentária, 100 milhões. Bom, falando aqui de contabilidade pública, o que vem a ser uma receita extra-orçamentária, ou recebo por convênio, ou empréstimo bancário. E lá não diz de onde veio essa receita. E também não fala para onde foi. Então, assim, existe um número de 100 milhões de reais nesse balanço que não tem detalhamento de despesa, nem de onde veio, nem para onde foi. Então, existe uma rubrica no orçamento, despesa extra-orçamentária de 100 milhões, sem detalhar de qual é a origem. E existe uma outra rubrica, 100 milhões de despesa extra-orçamentária, também sem dizer para onde esse dinheiro foi. Isso. Aí, o que aconteceu? O doutor José Aedo Camilo, procurador, ele já tinha dado parecer favorável nessa prestação de contas. Ok? Só que eu tinha uma equipe montada por assunto.
Então, eu tinha assim, uma advogada que cuidava só de prestação de contas, um que cuidava de denúncia. E essa advogada me procurou, não vou citar o nome dela para não complicar, e ela me disse o seguinte: doutor, nós acabamos de soltar o parecer das contas do tribunal favorável. Só que se a gente adotar o sistema que nós adotamos ali, nós não vamos poder cobrar de ninguém mais. Ela me disse isso. Falou, doutor, não tem publicação de anexo, não tem transparência na prestação, não segue a lei as portarias do STN, quer dizer, o tribunal não seguiu nada que tinha que seguir, o procurador deu parecer favorável. Diante dessa conversa com a minha equipe, porque a minha equipe disse assim, se a gente dá um parecer desse aqui, vai ter que dar em todo lugar. Vai ter que aprovar esse tipo de conduta. Sequer estava seguindo as novas regras de contabilidade pública. Tá? Pois bem, procurei o procurador e falei, doutor, a equipe está insatisfeita com a sua posição lá no parecer do tribunal e entende que o senhor tem que retificar. E ele considerou e retificou o parecer. Aí ele fez um segundo parecer. Ele pediu vista na sessão. E no segundo parecer, que foi ignorado pelo tribunal, ele detalha todos esses problemas e esse parecer está nos autos. Esse parecer eu não consegui trazer o original para cá. Eu só trouxe uma cópia. Porque no arquivo que está lá no processo não está o original. Não sei o que aconteceu. Mas o procurador, ele emitiu um parecer, né? Mostrando quais são os problemas, né, que tem essa prestação de contas, né? E, esses documentos, em tese, eles ficam arquivados lá dentro do Tribunal de Contas? sim, fica no sistema, né? Uhum. Só que não sei se vocês lembram que em 2015 teve uma pseudo-invasão do sistema do tribunal. Não sei se teve algum dano naquela invasão. O sistema foi hackeado. Não se sabe, né, se foi mesmo. Mas porque foi um momento muito delicado aquele hackeamento, né? Uma empresa que investe 60 milhões de informática está sendo hackeada, é uma coisa muito estranha. Mas isso não é uma acusação. Mas esse parecer, então, o que acontece? Eu vou dar aqui um dos exemplos do que faltou nesse balanço geral. Por exemplo, ó, detalhação contábil, especificação de contrato sobre o valor do montante de 30 milhões de reais de outros serviços de terceiro, conforme a lei tal que exige essa prestação. Por exemplo, tinha lá uma rúbrica 34 milhões de serviços de terceiro e o tribunal se recusou a explicar onde foi gasto esse dinheiro. O procurador ele pede essas explicações por escrito nos autos, mas eles ignoram e não traz nada. Aí vem aqui, a ausência de publicação dos anexos obrigatórios, não foi publicado, né? Diversos anexos obrigatórios. Por que o tribunal excedeu o limite do percentual de 2,13%? O tribunal gastou mais do que permitido no orçamento geral, 0,13%. Termo de transferência de cargo entre o Ricardo, Chadid. Então, não houve um termo de transferência de cargo. Então, o que acontece? Se você pega hoje o balanço do tribunal, eu acho que uma pessoa que tem economia familiar tem um balanço melhor apresentado, porque você não consegue enxergar no balanço do tribunal efetivamente aonde foi tanto dinheiro. Isso aí justamente entre 2014 para 2015. Para 2015. Então, é isso que eu trago de 2014 para 2015, né? Mas quem já estava na presidência do tribunal, o presidente Valdir Neves, né? Então, eu acho que houve no tribunal se comentou fortemente que o diretor financeiro Alexandre não quis avançar com eles, né? Ele se recusou a participar disso e por isso o Parajara assina a prestação de contas, né? Dele assinar por algum motivo, vamos dizer que houve alguma ordem de impossibilidade, né, do outro assinar. Mas o que é estranho realmente é uma despesa extra-orçamentária. O tribunal dá 1000 explicações. Por exemplo, ele fala que são retenções. Mas se eu tenho uma folha de 60 milhões, como é que eu vou reter 100? É uma conta que não bate, né? Uma conta que não bate. E o procurador, então, chegou a rever o parecer, mas esse parecer foi completamente ignorado na hora do julgamento do processo. Esse parecer ele foi reapresentado por ocasião do julgamento? Ele foi pedido vista na data do julgamento e na próxima sessão ele apresentou. Ele
tirou de pauta. O que eu tenho aí, a última cópia que eu trouxe, está lá retirada de pauta, dia tal. E eu não tenho esse parecer porque o procurador me proibiu de tirar ele lá. Ele não deixou. Ele não deixou que eu tirasse esse parecer de lá oficialmente. Então eu também não poderia praticar um crime, né, tirar sem a anuência dele, embora isso deveriam ser informações públicas. Né? Se você consultar esse processo aqui no site do TCE, você não acha ele. Embora, né, ele gaste essa fortuna com informática, você não consegue acessar os processos especiais, né, esses processos que tem que ficar em segredo. Então, sobre o balanço, assim, o mais preocupante é não há um detalhamento da despesa, não há publicação dos boletins financeiros mensais, porque se você publica mensalmente, depois você não consegue mexer, porque está publicado. Não há publicação das peças obrigatórias, não há detalhamento de despesa, e é evidente, é claro que o tribunal, você não consegue enxergar esse montante de serviço lá dentro. Você não enxerga, não consegue visualizar um órgão, não é tão grande assim, né? A ponto de gastar 34 milhões com serviço terceiro, mais 30, 40 milhões com informática, e você não enxerga isso lá dentro. É muito dinheiro. Esses serviços de informática, eles são terceirizados? Eles são terceirizados, mas tem uma equipe permanente também. Tem um relatório aí, doutor, que eu podia mostrar, um que está colorido, sobre a informática, é um relatóriozinho produzido pelos... Isso, esse aqui. Esse relatório, embora ele não esteja assinado, esses programas existem, né? E eles podem ser localizados. O que acontece? Aqui fica evidente que isso aqui foi feito pelo próprio setor de informática do tribunal, embora não esteja assinado isso aqui. Mas o que ele traz aqui? Por exemplo, ó, sistema de controle de processo do TCS, valor 6 milhões. Sistema com problema grave de estrutura, né? Mas eu acho que o mais pedagógico é o da SCOEX, e não é um trocadilho, né? Sistema de controle de eventos da Escola Superior de Controle Externo, R$500 mil. Ele nunca existiu, esse sistema, nunca funcionou. Eu fui perguntar ao diretor da escola, o Benhur, que foi deputado, se ele tinha algum sistema de controle. Ele falou que fazia tudo à mão e que ele não tinha sistema nenhum. E aqui, então, o que acontece? O tribunal gastou muito dinheiro à toa com informática. Pagou 500 mil no sistema da SCOEX que nunca foi usado na vida. Esse é o tipo... Então, esses contratos de informática, na verdade, eu não resto dúvida que é uma forma de desviar recursos públicos. Porque eles não são... Na prática, você não consegue medir isso, essa quantidade de serviço de informática, né? Além do que, o sistema não funciona. Evidentemente, ele é mal administrado. Então, esse relatório foi feito pela própria equipe de informática. O senhor teve acesso a esse documento como? O diretor de informática na época, e eu não lembro mais o nome, ele encaminhou para nós numa reunião onde ele queria mudar esses sistemas. O diretor, eu não sei se é o atual, o diretor nomeado pelo Valdir Neves. Eu precisava lembrar o nome dele. O que ele fez? Quando ele assumiu o tribunal, ele fez uma leitura técnica e ele trouxe isso para uma reunião para tratar, onde estavam membros do Ministério Público. Ele tratou abertamente, né? Só que eu não lembro mais o nome dele, talvez ele seja o atual até hoje. É uma pessoa que acho que veio da prefeitura, é um rapaz, Douglas, se não me engano. Se não me engano, ele chamava Douglas. Não tenho Douglas Avidkian? Não lembro o sobrenome, acho que é Douglas. Ele não mudou, acho que é o mesmo. Desde que o Valdir assumiu, ele pôs um rapaz que entende bem de informática lá. E ele que fez esse relatório, entregou para o procurador, estava junto com o procurador, e isso era para tratar de uma reunião para mudar os sistemas do tribunal, né? Mas fica evidente assim, que esse da SCOEX, eu dei o exemplo cabal, que ele nunca existiu e foi pago, né? E também, quando nós olhamos a quantidade de computadores, de serviço que a gente presta, a gente infelizmente não consegue enxergar onde que vai tanto dinheiro com informática, né? Ok. Além desse documento que o senhor reportou agora, esse relatório que está anexado aqui nas folhas 10 e 11, na sequência nós temos um ofício Isso.
do Procurador-Geral de Contas, Dr. José Aide Camilo, ao presidente do tribunal, Que data senhor que é, Valdir doutor? Neves Barbosa, de 1º de junho de 2015. Isso, O assunto é encaminhamento de pessoal solicitação de documentos. isso. Tem o nome das pessoas aí, é Cláudia, Manuel, Solicita informações a isso, respeito de Cláudia Lopes da Silva, Daniel Chioca e Porta, isso, Manuel Sotero, isso. Orlando Correia e Lucas Garcia. E o nome deles faz parte do meu depoimento no Ministério do Trabalho, por isso que está aí. O que são eles? São 3 bacharéis em Direito que eles trabalhavam fazendo pareceres no Ministério Público, mas nunca foi nos apresentado nenhum contrato formal deles. Então, assim, o que o procurador está pedindo? A documentação de pessoal. Eles mandaram para nós, por ofício, 3 pessoas que não eram do quadro. E a gente queria saber o quê? Qual era o vínculo deles com o tribunal. Eles não tinham vínculo. Essas pessoas mencionadas nesse ofício, Isso. elas foram encaminhadas pelo Ministério Público Por de ofício. Contas, por ofício, para trabalhar Para lá. trabalhar, para fazer parecer. Ok? E não foram selecionados pelo Ministério Público de Contas. Não. Foi encaminhado pelo Tribunal de Contas. E vocês não sabiam qual que era o vínculo empregatício deles com o Tinha tribunal e nem com o Ministério Público de Contas. Isso, aí nós pedimos a documentação para o tribunal, nunca mandou. E aí o que aconteceu? Foram eles que o Beto ligou para receber. Eu tenho isso aqui declarado. Aí um belo dia o Beto ligou para eles receberem o salário deles e para rescindir a assessora de comunicação. Depois esses 3 foram nomeados em provimento de comissão mais adiante. Não nesse momento que eles estavam lá no Ministério Público. Entendi. Esse Beto, o senhor já disse para nós que ele ficava lá dentro do Tribunal de Ficava Contas, dentro do tribunal. pagando. O senhor pode detalhar melhor isso? Segundo consta, ele é ligado ao senhor Parajara, né? A relação, segundo consta, ele é uma pessoa ligada ao Parajara. Eu não tive outra informação, né? Que é ligado a José, Antônio, ele é ligado ao Parajara. Segundo consta, o Beto, ele veio para fazer essa transição dos contratos da Limpa Mesmo, da Seleta, para os contratos de informática, né? Ele trabalhou nas rescisões, ele participou das rescisões, né? Tanto é que ele ligou para mim falando de uma rescisão, e ele também seria, em tese, quem assumia as questões da informática, esses contratos, na época, né? Então, uma coisa que há 2 anos atrás eu ouvi dizer que ia acontecer, por isso que eu procurei vocês quando esse fato ficou exposto, porque eu já estou vendo isso acontecer faz tempo. Na verdade, o tribunal tinha um setor de contratação ilícita dentro dele, funcionando efetivamente. E durante um momento, quem comandou esse setor foi o Beto. Hoje, quem comanda isso eu não sei, mas isso sempre foi ligado ao Parajara, né? Então, assim, o Parajara, que era o amigo do Beto, da onde o Beto veio antes, eu não sei. E depois, eu também sabia disso, que o tribunal tinha medo de passar tanto dinheiro para alguém que não fosse amigo, que não fosse, e que eles tinham intenção de colocar alguém do grupo de sócio da empresa, né, para poder fazer isso. E de fato aconteceu isso. Isso não foi uma lenda urbana, porque nós tínhamos pessoas no tribunal, e tem muita gente boa no Tribunal de Contas, muita gente honesta, que via e nos informava dessas situações. Então, isso aqui não tinha segredo, nunca teve esse segredo lá dentro, porque tem muita gente boa envolvida, perto, né, que passa a informação. Então, a informação era que o Tribunal de Contas ia investir forte em informática, que ia colocar alguém do grupo de sócio na empresa, né, e isso aconteceu de fato. O senhor está fazendo uma correlação do Beto com a empresa Pirâmide, que foi investigada pelo GAECO agora recentemente. Sim, porque eu na verdade, procurei vocês porque o Beto surgiu agora, né? Isso me deu um pouco de força no meu argumento de 2 anos atrás, porque se eu procurasse qualquer pessoa dizendo isso aqui há 2 anos atrás, talvez não acreditasse em mim, né? Então, há 2 anos atrás, sem nenhuma investigação, eu já citei que o Beto era o responsável por isso, né? Isso há 2 anos. Então, por isso que eu procurei vocês, né? A minha intenção é combater a corrupção existente na atual gestão do Tribunal de Contas, né? Porque eu nunca vi algo similar acontecer no Tribunal de Contas, desde que hoje o atual presidente Valdir Neves, né, ele transformou o tribunal num ambiente muito promíscuo.
Tá. E por que houve a necessidade de se deixar os contratos de terceirização e passar para a informática? Qual foi o evento? Houve algum evento O Ministério Público, né? O trabalho do Ministério Público Estadual. Porque o Ministério Público, ele teve discutindo várias vezes com o tribunal, né, a questão do TAC, da terceirização de mão de obra. E aí o senhor faz referência especificamente naquela época aos contratos que o tribunal tinha com a empresa Limpa Mesmo e com a Celep. E com então a a Celep. terceirização se dava através dessas empresas. Isso, a Limpa Mesmo, ela não contratava só limpeza, contratava advogado, qualquer coisa. Né? Ali eu escondia o nepotismo, a burla ao concurso. E aí passou, porque chamou atenção, houve todo esse problema, aí migrou para os contratos de informática. No começo era dinheiro na boca do caixa, depois como isso se procedeu até hoje eu não sei mais como é que funciona. Os contratos de gaveta. Aí depois passou para o contrato, porque houve denúncia, e o fulano e o Beltrano aí fizeram os contratos de gaveta. Esses contratos são verdadeiras aberrações, né? E o senhor citou um nome, que é Felipe Modesto. O senhor Isso. pode explicar quem é essa pessoa? O Felipe Modesto, se eu não me engano, ele é filho de um deputado, né, estadual. Se eu não me engano, é isso. E ele eu tenho o contrato dele aí, a gente podia dar uma olhada no nome correto. Mas o Felipe Modesto, ele foi contratado, eu soube que ele era filho de deputado estadual por denúncia da população. Na verdade, assim, foi tão engraçado isso, que nós sabíamos que as pessoas eram contratadas por denúncias da sociedade, porque nós não tínhamos ciência desses contratos. Quando o senhor fala nós enquanto Ministério Público. Ninguém sabia de nada, de onde vinha alguém, de onde que está vindo. Mas, de repente, surgiu na mídia essa denúncia aí do Felipe Modesto, o nepotismo. O nepotismo era a denúncia, mas o mais grave não era a questão do nepotismo, é a questão da forma da contratação e do objeto. O objeto de contratação do Felipe Modesto é ridículo, é para auxiliar na fiscalização do Aquário do Pantanal. E segundo o consta, ele não tinha nem colado o grau na data da assinatura do contrato, por inexigibilidade de licitação. Então, o Felipe Modesto foi contratado sim pelo tribunal, por meio de um contrato ilícito de gaveta, feriu o artigo 89 da 866, feriu a lei de probidade, em vários dispositivos, esse tipo de contrato. E se repetiu várias vezes esse tipo de contrato. Tem pessoas que tinham esse tipo de contrato, outros informática, outros boca de caixa. Então era uma verdadeira confusão, né, no órgão que deveria fiscalizar, na verdade é o órgão que mais praticava contratação ilícita. Certo. O senhor ainda entregou aqui um pendrive. Isso. Contendo alguns arquivos. Né? Tem uma pasta que está com o nome de AMPCOM. Ampicom. Ampicom. Do que se trata? Ampicom se trata, vamos lá, em março, né? Em março de 2015, acho que é março, peraí, deixa eu ver aqui a data certinho, só um pouquinho, por favor. O presidente do Tribunal de Contas, 25/2/2015, isso. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, os seus conselheiros, eles se reuniram sem a presença do Ministério Público, por isso que eu vou falar da Ampicom, ok? Eles se reuniram sem a presença do Ministério Público e expediram um ato do Pleno para anular as investigações do Gilmar Olarte, João Baird e João Amorim. Então, o tribunal se reuniu administrativamente, expediu um ato formal ao Ministério Público de Contas, pedindo para que o Ministério Público de Contas não atendesse a um pedido do procurador Sotoriva sobre a ITEL. Né? Esse pedido é esse ofício 03/2014, de fevereiro de 2014, assinado pelo Dr. Marcos Antônio Martins Sotoriva, enquanto procurador de Justiça e conselheiro do MP estadual? Isso. Aí o procurador ele procurou o Ministério Público de Contas e por ofício pedindo para a gente instaurar um procedimento para auxiliar na investigação do DETRAN dos contratos de informática. O procurador instaurou a portaria de investigação e eu mandei para o Diário Oficial. Quando eu mandei para o Diário Oficial, que é o mesmo do Tribunal de Contas, isso era uma sexta-feira, eu recebi uma ligação do Dr. Denis Ferrão,
assessor da presidência, da época da presidência do tribunal, à época ele foi assessor do Cícero e é assessor do Valdir. E ele me disse que não iria publicar no Diário Oficial, porque eles tinham interesse no assunto e não poderia publicar as portarias de instauração de investigação. Né? Porque nós publicamos, igual vocês, portaria de instauração de investigação. Tá? Aí ele ligou, eu falei, olha, então eu vou mandar para um jornal particular, vou mandar para o Correio, vou mandar para algum lugar. Ele ligou para o procurador-geral, teve uma discussão e acabou sendo publicado esses atos. Tá? Publicado esses atos, essa publicação foi no final de 2014, não foi no início de 2015. Quando foi no dia 25 de 2 de 2015, o presidente Valdir Neves ele convoca uma administrativa dos conselheiros sem o MP, e é obrigatória a presença do MP. E eles baixam um ato mandando anular tudo isso aí, e comunica ao procurador. Quando eles comunicaram o procurador, eu perguntei qual que era a saída, ele falou, vamos interpor um mandado de segurança. Qual era o procurador? Geral, Dr. José Aedo Camilo. Eles notificaram o Dr. José Aedo Camilo para extinguir os procedimentos de investigação contra Gilmar Olarte, contra João Baird e João Amorim. E eu tenho um áudio do procurador expondo isso aí, falando desse assunto. Tá? Trouxe um áudio para vocês que o procurador fala disso. Aí o que aconteceu? O procurador falou, vamos procurar a Ampicom para ter um apoio, porque sozinho nós não vamos conseguir. Por isso tem essa pasta Ampicom. O que tem na pasta Ampicom? Tem o mandado de segurança que nós tivemos que interpor para tentar investigar essas pessoas, o Detran, para tentar atender o pedido do Ministério Público do Estado. Aí a Ampicom passou a nos apoiar. Eu sou o autor do mandado de segurança, não foi eu que assinei, mas a Ampicom que assinou. Passei a ter uma ótima relação com a Ampicom a partir de então. Aí nós entramos com mandado de segurança para tentar seguir a investigação. Nós perdemos no Tribunal de Justiça, né, aqui, recorremos para o STJ e ganhamos lá esse ano. Esse ano o STJ decidiu pela nulidade da decisão do tribunal e pela tramitação do procedimento, quer dizer, 2 anos depois. E também tem ação de inconstitucionalidade para continuar da Ampicom. Nesse contexto, o senhor pode explicar quem são esses personagens? Gilmar Olarte, João Baird e João Amorim, que o senhor reportou? Sim. Gilmar Olarte foi prefeito de Campo Grande, né? Pessoa que frequentava durante esse período o Tribunal de Contas cotidianamente, né? E ele tinha uma proteção especial lá no Tribunal de Contas, né? Tudo contra ele, a gente não podia tocar nenhum procedimento. Já o João Baird é o dono da Intel, né? Informática, empresa que nós estávamos tentando investigar, dar apoio ao Ministério Público do Estado. Não conseguimos dar apoio ao Ministério Público do Estado, infelizmente, só esse ano que nós conseguimos êxito no mandado de segurança. E o seu João Amorim é um grande empresário, conhecido aqui de Campo Grande, e está hoje envolvido em muitas denúncias, como nós temos notícia. Todos esses frequentavam assiduamente o Tribunal de Contas e o Gabinete da Presidência. Mais alguém, além deles? Gilmar Olarte, João Amorim? Mas eles, principalmente no período que aqueceu o processo do asfalto, é que o Gilmar Olarte, ele e o André Scaff, né, eles estavam sempre no tribunal tratando de assuntos com o Dr. Denis. Quem que era o André Scaff? O senhor pode dizer para nós? O André Scaff, conheço ele há alguns anos como procurador da Câmara, concursado, né, mas ele assumiu a CEPLANFIC, se não me engano, não, Secretaria de Finanças, né, do governo. E ele é muito amigo do Denis Ferrão, assessor jurídico da presidência. Eles são bem íntimos, bem ligados, né? E ele frequentava cotidianamente o gabinete da presidência, do tribunal, eles estavam sempre lá, presentes, né? E o André Scaff, então, ele era tido como interlocutor entre o tribunal e o Gilmar Olarte, inclusive. Ele fazia o trabalho, os problemas que tinha entre a prefeitura e o tribunal eram tratados pelo André Scaff. Eles frequentavam muito.
E O senhor também parece que citou em relação ao Detran, que havia uma determinação de investigação do Detran. sim, o Detran tinha uma portaria, né? Nós instauramos um procedimento de investigação dos contratos do Detran e da terceirização de mão de obra do Detran também. Não é só a questão da informática. Havia ali o pedido de verificar se estava tendo uma terceirização ilícita de pessoal também. Então, isso nós publicamos uma portaria, encaminhamos o ofício para o Detran, só que isso incomodou a presidência do tribunal e gerou mandado de segurança. Na verdade, houve uma coisa na pasta da Ampicom ainda. Houve uma coisa mais adiante. Quando foi em dezembro, a Assembleia Legislativa extinguiu todas as competências do Ministério Público de Contas. E hoje o Ministério Público de Contas, os seus servidores são nomeados, exonerados diretamente pelo presidente do tribunal. Ele não tem mais autonomia. Então, o que aconteceu? O tribunal ele fez um acordo com a Assembleia. Isso eu vou fazer questão de afirmar. O Tribunal de Contas, para aprovar essa PEC, que já tem parecer do Ministério Público Federal por inconstitucionalidade, que é a Ampicom nós entramos com ação de inconstitucionalidade. Então, a Ampicom entrou com essa ação de inconstitucionalidade, tem parecer, né, por essa inconstitucionalidade. Houve o seguinte acordo. Existe, tramitando no tribunal, uma grande quantidade de aposentadorias da Assembleia Legislativa. E essas aposentadorias elas não atendem ao artigo 40, parágrafo 13º da Constituição Federal, que são cargos em provimento em comissão que estão se aposentando como efetivos, né? Então, o que acontece? Existe uma quantidade faraônica de processos desses e o tribunal acertou de chancelar esses processos pela tramitação dessa PEC, né? E não sei se hoje o tribunal está aprovando, se caminhou isso, mas o que existe, de fato, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, é que assim, a Ampicom está lutando para que o Ministério Público de Contas volte a ter as atribuições que tinha, porque hoje ele não tem mais as atribuições, ele é subordinado totalmente hoje ao Tribunal de Contas. A nova lei não permite mais que eles façam nada lá. Aí o que aconteceu? Entramos com ação de constitucionalidade para tentar voltar essa prerrogativa, né? O que ficou combinado, evidente, de forma clara, que o tribunal tinha que aprovar as aposentadorias ilegais da Assembleia. Porque eu tenho muitas pessoas lá que são meus amigos, mas não é honesto com o estado de Mato Grosso do Sul, pessoas que não fizeram concurso estão aposentando com R$22 mil por mês. E é isso que ocorre hoje com esse sistema nosso, né? Então, assim, Mato Grosso do Sul, ele contraria o artigo 40, parágrafo 13º da Constituição, porque ele aposenta cotidianamente pessoas com 20 mil, 19 mil, sem nunca ter feito concurso, né? Então, tinha esse acordo com a Assembleia que foi feito para se tirar a prerrogativa do órgão. E ainda na Ampicom, no último, para a gente fechar, a Ampicom soltou uma nota pública em 24 de novembro de 2015, né, onde ela claramente fala que o Ministério Público de Contas do Estado está sendo tolhido das suas prerrogativas porque ela detectou falhas no processo de concessão ilegal de coleta de lixo de Campo Grande, da Itel Informática e irregularidades na gestão do prefeito Gilmar Olarte. Então tem uma nota pública da Ampicom dizendo que o Ministério Público de Contas ele sofreu essa redução de autonomia, quer dizer, foi tirada a autonomia do Ministério Público de Contas porque ele teria contrariado uma ordem da presidência do Tribunal de Contas, né, no sentido de investigar o Gilmar Olarte, a Itel, né, e as questões ligadas à lama asfáltica, inclusive a coleta do lixo de Campo Grande. Coleta do lixo, qual empresa? O que o senhor tem de informações a respeito da questão da coleta de lixo? O que eu tenho de informação é que no Tribunal de Contas tramitou mais de uma dúzia de denúncias, tendo como denunciantes FIEMES, associação comercial, advogados, o próprio Ministério Público fez uma denúncia também ao tribunal na época. Enfim, sobre a Solurb, o que, como eu disse no início aqui, o presidente Valdir Neves me disse claramente que ele tinha um compromisso de manter o contrato da Solurb
e a concessão, a prorrogação da Águas, a prorrogação ilícita do contrato da Águas. Águas Guariroba. Águas Guariroba, porque houve uma prorrogação do contrato sem licitação e tinha denúncia disso lá. Então, da Solurb, o que, que acontece? Se entrar propriamente no mérito, eu tinha lá mais de 11 denúncias tramitando, desde 2012 tem denúncia da Solurb, e essas denúncias, elas tinham assim, um tratamento diferenciado lá no tribunal, né? Então, sempre que algum processo descia para a pauta, a assessoria da presidência me ligava e pedia para o Ministério Público não criar problemas sobre isso, né? Eu tenho até a gravação de um áudio aí de sessão do tribunal, em que o presidente Valdir Neves está muito alterado com o Ministério Público de Contas em razão de um contrato da Solurb. O que, que aconteceu? A Solurb, então, não tramitou esses processos dentro dos prazos. Não, porque denúncia no tribunal, cada setor tem 15 dias para se manifestar. Não justifica 2 anos, 3 anos sem manifestação. Então, o que, que houve é que assim, não foram apuradas as denúncias, os pareceres emitidos pelo Ministério Público de Contas nesses processos foram completamente ignorados. Se você olhar os relatórios votos, o conselheiro relator desse processo era o senhor Valdir Neves, à época. Antes de ser presidente, ele era o relator dos processos de Campo Grande. Por isso que a Solurb ficou para ele e também o da Águas. Então, da questão da Solurb, o que eu pude verificar é que houve, inclusive, falsificação de decisões do tribunal e desentranhamento de documentos de forma ilegal. Então, o que, que acontece? Essas denúncias, além de não tramitar, as decisões, elas não espelham o que diz os autos. Eu vou dar um exemplo. Nesses processos da Solurb, ainda que o parecer do Ministério Público era contrário, na decisão consta que é favorável. Alguns desses processos, e o material está aí. E muitos desses processos foram desentranhados. Sobre o que eu sei da Solurb, é assim, nós temos no parecer lá do Ministério Público, bem claro, o próprio secretário posterior de obras, o Semi Ferraz, ele, 1 ano antes da Solurb ter a licitação, ele já deu o vencedor da licitação. Já existe isso nos autos, existe isso declarado por ele. Outra coisa, a primeira nota de empenho não foi feita em nome do consórcio. Um outro exemplo, ó. Eles queriam pagar, não estava pronto o consórcio, eles pagaram em nome da Financial. Também não podia ter feito isso, olha só. Quem ganhou a licitação foi um consórcio, certo? Então só pode executar após o consórcio regular. Só que na pressa de executar, eles emitiram a primeira nota de empenho e a primeira nota de pagamento em nome da Financial. Financial Engenharia. Engenharia, que faz parte do consórcio, né? Então, assim, não poderia nem ter começado aquela execução legalmente, porque eu não poderia emitir nota em nome da Financial, a Financial não ganhou, né? Foi um consórcio. Então, a primeira nota, não sei se foi substituída depois, mas a original está aí, a cópia e também a nota de empenho, a primeira nota é em nome da Financial. E depois eles mudam o empenho tudo para nome do consórcio, né? Então, ainda da Solurb, o que houve realmente foi uma proteção, né? O presidente do tribunal me disse claramente que o processo da Solurb, na minha sala ele disse isso, teria o interesse dele como esse da Águas, né? E que ele tinha sentado com o prefeito Nelsinho e feito um acerto com ele, um ajuste sobre isso. Esse contrato da Solurb era da gestão do ex-prefeito Nelsinho. Isso. E esse contrato, todos os pareceres do Ministério Público de Contas e até a nota da Ampicom, nós citamos a fraude aqui, nós colocamos em jornal isso, né, inclusive, pela Ampicom. Porque existia esse tratamento. E um exemplo que eu falo disso é a questão da cassação do Bernal. Eu vou falar isso novamente. O Tribunal de Contas, ele se envolveu na cassação do Bernal, diretamente. De que forma que foi isso? O Bernal, o fundamento que a Câmara usou para cassá-lo é um processo do TCE. Você pode olhar lá que é um processo do TCE. O que o TCE fez? Ele antecipou o julgamento do Bernal. Ele contrariou todos os seus regimentos, todas as suas normas. Não é comum eu avaliar a atual gestão, né? Eu vou avaliar o passado.
principalmente se falando de crédito suplementar, que foi o caso lá dessa questão. O que aconteceu com o caso do Bernal? Nós tínhamos 18, e tem um parecer do Ministério Público no processo que dá do Tribunal de Contas, que verificou isso, o Ministério Público escreve isso no parecer. Olha, por que eu tenho 18 processos do Nelsinho sem apreciar e estou colocando esse na frente? A gente escreveu isso lá no parecer. Eu escrevi isso. Nelsinho era o prefeito anterior ao Bernal. Porque o que aconteceu? Eu tenho lá 18 denúncias contra o Nelsinho esperando tramitar. Eu pego a denúncia do Bernal que entrou hoje, coloco na frente das 18 e faço tramitar. Aí, a partir do momento que o Olarte assumiu a gestão, aí nós encontramos, já havia a presença do André Scaff lá, não do Olarte, o André Scaff tinha uma presença grande lá, mas a partir do momento que eles tiram o prefeito Bernal, essa presença do staff da prefeitura dentro do tribunal, de frente para a minha sala, que a minha sala, ela tinha janela de frente para a garagem da presidência do tribunal, para o acesso da presidência, de frente para a minha sala. Eu via quem entrava e quem saía diariamente, eu e os meus colegas. Então, o que aconteceu? Esse staff começou a participar mais efetivamente lá. E quando nós vimos que o Tribunal de Contas também estava comprometido com o Gilmar Olarte, foi quando nós abrimos um inquérito para apurar algo da Prefeitura de Campo Grande. Também recebemos a reprimenda do tribunal que não podia mexer com o Gilmar Olarte. Então, Gilmar Olarte, Itel, João Baird e João Amorim têm proteção do presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Eles são protegidos por ele. Existe um grande interesse aí. Eu tenho até a declaração de uma pessoa que está aqui, de um engenheiro que trabalhou na prefeitura, que alega que o presidente Valdir era sócio do consórcio Solúvel. Tem uma declaração aqui de um engenheiro que disse isso. Quem que é esse engenheiro? Ele tem o sobrenome Figueiró. Ele foi fiscal da prefeitura e ele disse que havia uma sociedade do Valdir Neves com uma empresa chamada Litucera, um negócio assim, uma empresa de lixo que trabalhou, eu tenho esses documentos aqui, que chegou a receber dinheiro da prefeitura de Campo Grande, ao mesmo tempo que a Solurb. Tinha 2 empresas de lixo em Campo Grande. Tem aqui o documento de pagamento dessa empresa pela prefeitura. E esse engenheiro alega que essa empresa o presidente Valdir Neves tem participação. Eu não tenho como provar isso, mas tenho essa declaração. Haroldo Figueiró? Haroldo Figueiró. Aí, achou a declaração dele? Termo de declaração que prestam Haroldo Abussafra Figueiró, Geraldo Davi Leite e Fernando José Nicolini Delgado, ao procurador da República Marcos Nassar. É isso? Isso. É esse termo aqui, esse documento que o senhor se refere? Isso. Como é que o senhor teve acesso a esse documento aqui? Esse documento, eu assisti ele ser produzido. Ah, entendi. Sabe por quê? O que aconteceu? Quando nós fomos perseguidos, quando a minha equipe foi perseguida pela denúncia contra a corregedoria, ele procurou nós voluntariamente, esse Haroldo aí. Porque ele tinha alguém de nós lá que ele conhecia e falou, não, eu não vou deixar vocês na mão e tal. E aí nós resolvemos, eu estava tendo uma conversa com o Dr. Marcel sobre isso aqui. Dr. Marcel? Procurador da República, aqui, ele era da pasta de corrupção do Ministério Público Federal. Uhum. Eu estava tendo encontros com ele sobre o concurso. Eu pedi ajuda para ele sobre o concurso. E quando eu comentei que tinha esse documento, ele pediu para mim encaminhar para o Ministério Público, eu encaminhei Federal. Ele pediu para encaminhar. Esse aí mostra a medição, mostra que existe um superfaturamento no contrato. Tem uma declaração interessante. E quem me trouxe os documentos dessa empresa foram eles também, provando que essa empresa Litucera, ela recebia ao mesmo tempo que a Solurb. Tinha 2 empresas de lixo durante um dado momento recebendo. Eu não tenho como provar que houve pagamento em dinheiro para a presidência do tribunal. Tenho como provar que o tribunal protege, continua protegendo esse tipo de conduta.
E da Solurb a gente juntou aí todos os processos, né, que sobre o tema. O senhor traz aqui também, me parece que é um arquivo de áudio de uma entrevista que o Procurador-Geral Sim. José Ailton teria dado a um A uma jornal. O senhor rádio. pode contextualizar para nós em que Tá. momento que essa entrevista foi dada, Tá. enfim. Eu não lembro mais a data. Essa entrevista foi o seguinte, houve uma matéria no jornal criticando o Ministério Público de Contas, no jornal Correio do Estado, dizendo que o Ministério Público de Contas foi esse grupo que fez a entrevista com o procurador. Tá. E depois vou explicar essa matéria aí, que isso aí tem um resumo do que nós estamos conversando. Então, por conta dessa história aí. Inclusive, tá a fotografia do balanço do tribunal, tá aí estampada. Vamos recapitular. O procurador recebeu uma crítica no Correio do Estado que ele estaria tentando manobrar contra o presidente do tribunal. Teve uma crítica. Ele ficou muito chateado e foi para a mídia tentar se comunicar. Mas a grande mídia, ela é paga pelo tribunal, então ela não ouve ninguém. Né? Então, assim, ele procurou os grandes jornais, não deram espaço para ele. Aí um pequeno jornal deu um espaço para ele e ele começou a usar esse jornal para se manifestar. Então ele deu entrevista numa rádio que chama Diamante FM. Essa é a entrevista. Nessa entrevista, deve ter uns 40 minutos, mais ou menos, tem 2 momentos importantes nela. Primeiro, que ele fala que ele foi tentar investigar o João Baert, ele foi tentar investigar o João Amorim e o Olart e o tribunal não permitiu. Ele fala isso expressamente nessa entrevista. Em um outro momento, ele fala que o tribunal alega que não tem recurso para fazer concurso de procurador, mas que gasta muito com informática, que gasta com terceirização questionável. Ele expõe isso e fala que ele não conseguiu fazer o concurso antes porque para ele foi feita uma proposta indecorosa e ele não conseguiu fazer o concurso. E sobre isso, eu tenho a dizer o seguinte, eu tive dele várias vezes que ele não faria fraude ao concurso, ele foi objetivo. Então, e um dos motivos que a presidência do tribunal era muito magoada conosco é que a gente não abria espaço para esse concurso. Né? Então, o que eles queriam? O procurador fala nessa entrevista que queria a participação do Ministério Público do Estado no concurso, porque nós não temos, tem 2 procuradores, você não consegue montar uma comissão de concurso. E o tribunal, ao invés disso, ele queria pôr um conselheiro para fazer o concurso. Né? Então, o tribunal só aceitava fazer o concurso de procurador se ele comandasse o concurso. Né? E já tinha nomes para colocar lá. Isso foi tratado objetivamente conosco. E isso o procurador não aceitou, nunca aceitou esse procedimento, tanto é que, embora o tribunal gaste 60 milhões, queima isso com dinheiro todo ano, em questões duvidosas, ele não realiza o concurso de procurador e não dá posse aos concursados porque alega que não tem dinheiro. Né? Entendeu? Ele não realiza o concurso de procurador. Se não tiver a interferência do Ministério Público do Estado, do Ministério Público Federal, esse concurso não será realizado. E se for realizado como eles pretendem, certamente vai beirar a fraude. Aqui o senhor se reportou esse jornal, é essa revista Impacto, que o senhor forneceu Isso. uma cópia, um exemplar da edição. Isso, né? Essa edição é de dezembro, se não me engano. Não fala. Dezembro né? de 2015. Tá, eu vou até explicar o que é isso aí. Esse jornal, ele foi o único que deu espaço para o Dr. Ailton. Só que ele também tem uma revista. Ele tinha um jornal diário e essa revista, eu não sei se é mensal. Aí o que aconteceu? Ele pegou as matérias do jornal, resumiu e colocou aí. Na verdade, o que está aí dentro dessa revista foi publicado durante meses em jornal. E por que foi publicado isso? Eu fui ameaçado de morte, ok? Eu recebi ameaças de pessoas ligadas à presidência do tribunal, dizendo que eu tinha que tomar cuidado com a minha segurança. E eu, com medo de morrer, eu tornei a público o que eu tinha ciência. Foi isso que eu fiz. Eu falei, pode mandar eu para o inferno, agora que já está registrado parte do que eu sei. Aí tem número de processo, tem tudo.
Então, o que acontece? Eu fiquei com medo de se perder algumas questões. Por isso que eu coloquei, inclusive, está aí o balanço do Tribunal de Contas, onde a gente mostra que tem 100 milhões a mais do que deveria ter. Então, essa revista deu esse apoio. Então, o procurador ele fala abertamente na entrevista que ele foi impedido de atender o Ministério Público do Estado pela presidência do tribunal e por outros conselheiros. Aí eu cito da Águas, lá. Então, esse excesso de contrato de informática, tudo isso já estava evidente há 2 anos atrás, né? Uma das matérias faz referência a uma empresa de Brasília chamada Cast Informática. Isso. O que se trata? Qual é o contexto dessa denúncia? Essa denúncia é para mostrar que esse contrato, ele é um contrato que só tem o objetivo de lavar dinheiro, que ele não presta serviço. Porque o que acontece? Você investe uma grande massa de dinheiro em informática. Em tese, você tem que ter uma informática que funcione, né? O tribunal, o que está dizendo, ó, não obstante o tribunal gaste uma fortuna com informática, esse sistema não existe e não funciona nos moldes que ele é pago, né? Então, se queima dinheiro com informática. Esse que é o contexto. Porque, Me parece que o responsável por essa empresa aqui em Mato Grosso do Sul se chama Sérgio Paiva. eu já não sei. O senhor conhece? Não, não conheço. Mas nós sabíamos que iriam contratar essa empresa antes de contratar. Por qual razão? Porque alguém do setor lá passou para o procurador-geral até o nome da empresa que ia ganhar. Na época. O procurador-geral que me disse desse contrato. Né? Então, isso aí é para não se perder, né? Eu acabei fazendo, colocando algum material na mídia, mas desde a Ampicom, né, eu ressalto, nós estamos denunciando o quê? Que o tribunal ele gasta aqui, ó, 60 milhões de reais com gasto para contratação de pessoal terceirizado sem concurso e prestações de serviço de informática de natureza questionável. Então, assim, faz 2 anos que a gente levanta essa bandeira de que o tribunal tem feito esse tipo de coisa. O senhor disse que recebeu ameaça de morte e tal. O senhor também já nos relatou a questão da lama asfáltica, a representação que os senhores fizeram na corregedoria, e aí o impedimento dos senhores entrarem dentro do prédio do tribunal. O senhor pode nos relatar esse fato com mais detalhe? Vamos lá. Quando saiu a Operação Lama Asfáltica, já tinha ocorrido o cerceamento das investigações solicitadas pelo Ministério Público do Estado. Então, a gente já tinha ciência que havia essa proteção. Então, olha só. Então, quando a lama asfáltica foi em julho, né, de 2015, de julho para agosto. Tá? O que aconteceu? Nós já estávamos sofrendo essas represálias antes da Operação Lama Asfáltica. Okay? Quando aconteceu a Operação Lama Asfáltica, e nós fizemos uma reunião, né, eu e meu grupo, que era o grupo das redações, quer dizer assim, essas pessoas que estão aí, o Reinaldo, o Danilo e o Ricardo, né? O Ricardo era o chefe da corregedoria do MPC, o Danilo, o assessor jurídico do procurador, eu, o secretário-geral, e o Reinaldo Guimarães, o auditor mais antigo do Brasil, e que se aposentou em razão do assédio moral também que ele sofreu lá. O corregedor na época era o conselheiro Irã Coelho das Neves. Isso. Uhum. Tá. Aí o que aconteceu? O Reinaldo é conhecido do Irã de muitos anos, ele é servidor de carreira tribunal. Quando estourou a lama asfáltica, eles me chamaram para uma reunião, os 3. E tanto o Reinaldo quanto o Ricardo já tinham elaborado isso aqui. Me chamaram para conversar. Falaram, doutor, nós estamos vendo a mídia dizer do envolvimento do presidente, né, com a Operação Lama Asfáltica, e nós sabemos que ele tem envolvimento com a questão da Solon, que o João Amorim está sempre aqui, nós assistimos isso, e nós estávamos num momento que o presidente do tribunal não nos atendia, ele não atendia o Ministério Público, nem o Procurador-Geral, nem ninguém. Ele fechou as portas, né, para nós desde março. Ele fechou a porta para nós. Aí o que aconteceu? Os meus servidores, eles pediram para a gente fazer essa denúncia.
Eles estavam indignados de estar assistindo, né, os corruptores presentes dentro do nosso trabalho e de saber que era verdade que existia terceirização ilícita no tribunal e que existia uma proteção do tribunal ao grupo do João Amorim. Então, eles pediram para mim, no sentido de que deveria fazer uma denúncia ao corregedor do tribunal para apurar o quê? O que é o pedido da denúncia? Nós estamos pedindo para apurar o envolvimento do presidente do tribunal com o João Amorim, considerando que nós víamos essa visita constante lá dentro, e os processos da Solurb nunca tramitaram, né? É de ciência de todos que, depois eu vou avançar, que o presidente do Tribunal de Contas e a Solurb possuem o mesmo advogado, né? Está esse documento aqui. Isso aqui é um documento que comprova que o presidente do Tribunal de Contas e a Solurb têm os mesmos advogados. Então, o advogado da Solurb e o advogado do presidente é o mesmo. Então, nós